Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montanatur. Fala, minha gente, tudo beleza? Eu sou André Crisóstomo e seja muito bem-vindo ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado com você lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, no link da bio você tem acesso então ao nosso canal, onde você pode maratonar, assistir vários episódios inéditos, onde você tem muito conteúdo somente de edificação, ou seja, conteúdos que vão construir na tua vida algo muito bom. Queremos agradecer então aos nossos patrocinadores, a Smart Dom Acessórios Celulares. Eles vendem capinhas, películas, fazem a manutenção, venda de acessórios novos também. A Sul Pinturas, que trabalha com pinturas de casas de alto padrão, reformas prediais, enfim. Desde o começo da obra até o final eles entregam a obra completa, fazem também aquelas paredes com efeitos, é bem legal. Um trabalho assim extremamente incrível e profissional. Você vai estar contratando eles, fazem desde a pintura, como eu falei, revitalização também de vernizes, enfim, pintura em geral. Tudo que você precisar da parte de pintura, reformas é com a Sul Pinturas. Queremos agradecer também ao Seven Studio, um ambiente preparadíssimo para seu podcast, videocast. Você pode gravar também a sua mentoria nesse local, um estúdio assim incrível, tá? Incrível, incrível. Realmente é um local preparado e eu tenho certeza que é o melhor de Brusque e região. Não tem igual esse lugar aqui. Pessoal, nós temos a honra também, temos a alegria de estar recebendo meu amigo, pastor Lucas. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, pastor André, tudo bem, querido? Para mim, muita alegria também de poder estar aqui contigo. E tempo certo que Deus vai estar ministrando nosso coração hoje. E tempo certo que vai ser um dia de vitória. Glória a Deus. Conheci o pastor Lucas, né? Através do meu amigo pastor Fábio. Quando o pastor Adão ele veio para Brusque, ele trouxe a sua equipe, né? O pastor Lucas, na época, quer dizer, até hoje, né? Compõe também a equipe ali do pastor Adão, né? Está ao lado ali, trabalhando na obra do Senhor. Trabalhamos juntos, né? Tivemos o privilégio. Hoje continuamos trabalhando juntos na terceira região. E é uma honra, né? Hoje o pastor Lucas, ele atua como pastor setorial, também pastoreia os adolescentes. Já foi também... Não, é que eu sou... Não, né? Como é que é esse currículo aqui? Ele também já é formado pelo Instituto, né? Palavra da Vida, né? Isso, São Paulo. Então, uma benção, uma alegria te receber aqui. E conta pra gente, quando e onde foi o seu primeiro encontro com Jesus? André, é bem interessante, até porque não gostava de crente, né? Até eu via as mulheres andando com o cabelo longo, eu tinha certo preconceito. Mas eu vivia uma vida mundana, né? Então eu nunca iria pra igreja, né? Então a igreja veio até mim, através de um trabalho na escola, né? Onde os jovens fizeram. E naquela noite ali eu já vivia uma vida então ativa de pecado, de uma vida transtornada, né? Onde eu gastava todo o meu salário, dinheiro. E chega uma hora que vira uma rotina. E uma hora cansa, mesmo que tu vai fazer festa, balada, essas coisas. Chega uma hora que tu cansa. E chegou um momento que na minha vida eu comecei a cansar também. E eu falei assim, Deus, se for tudo que esse pastor tá falando aqui na escola, se o senhor muda esse tipo de vida, muda a minha também.
E eu lembro que quando ele fez o apelo, quando viu, eu já estava lá na frente citando Jesus de joelho com vários professores, amigos meus. Então, desde ali diante, ali foi meu primeiro encontro com Deus, foi na escola, aonde eu mais fiz bagunça, onde eu mais não fui exemplo para professores, onde eu mais... minha mãe foi chamada muitas vezes, minha mãe cansou de ir para a escola, né? Chamada por isso, então eu acho que foi o aluno mais desobediente, era eu, mas também me tornei o aluno depois mais obediente, né? Então, como eu era sem Cristo, depois tudo com Cristo, tudo na escola. Então Deus foi um... Que benção, meu amigo. E é bem interessante, né, você comentar sobre isso, porque Paulo na Bíblia também, ele era um perseguidor da igreja, depois passou a ser perseguido. Então Deus, ele é especialista em transformar pessoas. E a gente sabe que ele vai usar, né, o potencial que a gente tem para o reino, né? Então, por exemplo, né, nós acabamos de gravar um podcast com o nosso missionário Miquel, também está no estúdio aqui, quero mandar um abraço para ele. A forma que Deus usa ele é desbravando, implantando igrejas. Então, assim, para fazer o trabalho que ele faz, desculpa, não é qualquer pessoa. Tem que ter coragem, tem que, tipo assim, tá mesmo pilhado no 220 para poder ir para um local onde não tem nada, não tem igreja, e você começar um trabalho do zero. Diferente também da gente que está na cidade, que vai fazer um trabalho onde já tem uma igreja, você vai pastorear, então cada um Deus vai usar em cada área, né? E assim, conta pra gente como é que então começou essa sua paixão também pela palavra, né? Porque hoje você atua também na área do ensino, envolvido com os adolescentes, mas eu percebo que a tua linha mesmo é uma linha mais teológica, pastoral. Aonde surgiu esse desejo de pastorear? Na verdade, desde a minha conversão. Até porque, como a minha conversão foi algo genuína, vamos dizer assim, que eu nunca me desviei depois que me converti. Claro que a gente tem seus altos e baixos. Mas a minha intuição era sempre o seguinte: eu queria ganhar meus amigos para Jesus. Olha só. Então, esse foi o meu maior objetivo depois que eu me converti ali. Então, toda sexta-feira a gente tinha o nosso encontro de jovens. Então, eu era o jovem que mais levava amigos. Eu levava 3, 4, 5. E eu lembro que a gente passava com a Gertrudes era a nossa Kombi. A gente passava nas escolas pensando. Então, a partir desse momento, eu comecei, na verdade, a querer trabalhar na obra. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar na obra, eu quero trabalhar para ti. Então, essa chama foi ardendo conforme a minha dedicação nos jovens, trabalhando na igreja. Isso começou a aguçar. Eu lembro que eu escutava a pregação de pessoas, tanto na igreja ou quanto a vez online, no YouTube. Eu anotava tudo, desde o Paz do Senhor até a benção, a oração que ele fazia. Então, tinha um caderno só de pregação, que não era minha, que também meu desejo era poder estar naquele momento fazendo aquilo que aquele pregador estava fazendo. E eu tenho um caderno até hoje, acho que minha mãe guardou, das pregações de outras pessoas que eu anotava até geralmente quando a gente vai escrever, a gente pega pontos importantes da mensagem, né? Mas tudo, até o respiradeiro, acho que eu só não anotava porque não dava, mas eu fazia tudo. Então essa chama foi ardendo no meu coração para poder passar pros meus amigos. Começou pros meus amigos. Que legal. E claro, depois, né? Família, assim por diante, né? Não, legal. E assim, como é que foi a experiência do seminário, né? Quando o pastor Adão enviou, né? Você e a Pâmela, quando vocês casaram ali. Como é que foi a experiência lá em São Paulo, longe da família? Como é que é a experiência de estar, assim, porque integralmente, né? Você mora no seminário, foram 4 anos, se eu não me equivoco? 3 anos. 3 anos, né? Isso. Vocês passaram ali. Como é que foi a experiência? Conta pra gente como é que é ingressar num ambiente desse, como é que foi conviver lá e o que mudou na vida de vocês. Olha, a experiência por várias questões, né? Porque cultura, né? Então, mesmo que a gente tá no Brasil, mas cada estado tem uma cultura diferente, né? Então, quando a gente chegou em São Paulo, uma cultura totalmente diferente, né? Tanto de alimentação, né? E a questão também de estar longe da família, né? 12, 13 horas da minha cidade, né? Mas o interessante foi a primeira vez que a gente foi fazer compra. Acho que isso foi mais que marcou a gente, porque a gente fez uma compra assim, como se fosse a compra do mês, assim. Porque como a gente não tinha carro, então a gente, vamos de ônibus, né? Vamos fazer a compra do mês, porque a gente tinha recém-chegado, a gente não tinha nada de comida. E vamos fazer a compra do mês, que depois eles levam em casa, né? A comida eles levam em casa. Como na minha cidade, exemplo, tu faz compra, se tu não tem, né, condição de ter algum carro, alguma coisa, automaticamente o mercado disponibiliza um carro que leva a sua compra. Na minha mente era assim também, né? Aí compramos tudo, não, a gente até leva, tem uma taxinha de R$10 na época, não, a gente paga. Aí tá, e que hora que chega mais ou menos? Não, só daqui 2 dias. Falei, como? Daqui 2 dias? Mas eu tenho coisa de geladeira, tem muita coisa. Então infelizmente não tem como. Aí resumindo, nós pegamos toda aquela sacola,
Fomos pro ponto de ônibus, esperar vários ônibus passar, né? São Paulo, cidade grande. E a gente com mais de 10 sacolas em cada braço, eu e minha esposa. E a gente fez a primeira compra. Aí depois a gente entendeu que não daria certo fazer isso, né? E a gente começou a fazer compra semanal daí. Aham. E aí eu me programava com os amigos meus que tinham carro no seminário pra gente poder fazer isso. E tirando isso, eu acho que mais me chama atenção, porque assim, ó, o objetivo do seminário é capacitar pastores, né? E aí eu cheguei novo, né, recém-casado, tinha 18 para 19 anos quando eu casei, fui pro seminário, cheguei bem cedo. E automaticamente tu vê que tem pessoas de toda a faixa etária. Eu estudei com gente com 60 anos, já aposentado no seu trabalho, mas queria aprender para botar em prática ou até mesmo sonhar em ser um pastor ainda. Isso mexeu muito comigo porque a gente fica pensando em faculdade, em algo assim, e a gente vê pessoas querendo aprender a palavra para poder botar em prática a na vida. Não só no quesito de um pastoreio, mas para viver, entendeu? Eu acho que mais me chamou a atenção foi a questão das línguas originais, que eu acho que foi numa das matérias que eu mais tive dificuldade, até por causa a língua portuguesa, tu tem que saber todos os verbos, to be, os verbos presente, futuro e assim por diante, as questões de verbos e as regrinhas do português. E aí agora pra gente aplicar isso no grego e no hebraico foi muito difícil, ao ponto que às vezes eu pensei em desistir muitas vezes da matéria, né? Porque é o seguinte, como funcionava lá? Pra tu ser pastor, né? Ser dominado pastor, tu tem que fazer as línguas originais. Se você não faz as línguas originais, você é como só um ensinador, entendeu? No seminário. Então eles entendem que teu diploma vai sair como ministério e ensino, entendeu? Meu agora, e em línguas originais, pastoral. Por quê? Porque eles entendem que a exegese do texto tem que se aplicar a original, o grego, o hebraico, né? Então, muitas vezes pensei em desistir. Sim. E eu ligava pro André, cara, tu não pensa, eu não aguento mais, cara. E decorar verbo e vocábulo e fazer prova. Resumindo, então, cada semana era um tipo de 10, 15 vocábulo que eu decorava pra fazer na prova, entendeu? E então, no recordo de um mês, eu tinha mais de 200 vocábulos já decorados. Então, eu acho que isso me instruiu muito bem no conhecimento da palavra, né? Não que isso é uma realidade muito boa. E a questão, acho que também familiar. Que o seminário trabalhou muito essa questão familiar de como tu trabalhar, tratar sua esposa, como tu lidar com a igreja, né? Até porque a gente fazia estágio nas igrejas, servia no final de semana. Então, isso mostrou, na verdade, nos trouxe capacidade, né? Para nós voltar do seminário e poder aplicar hoje na igreja. Acho que foi esses pontos. Muito bom, muito bom. E é bem interessante, né? Porque uma coisa até que o pastor Adão ensinou pra gente, achei muito interessante que ele falou e tem a ver com o que você disse. Ele disse que a gente não pode estudar a Bíblia para pregar. Tem que estudar a Bíblia para viver. É isso aí. Então, geralmente a gente gosta, né, de pregar a palavra de Deus, vai procurar um texto bíblico, isso aqui vai dar uma mensagem. Tá, mas e aí, você já tá praticando isso? Então, é muito interessante a gente ver que no seminário tem pessoas que vão estudar não apenas para pastorear, mas para, né, viver aquilo ali. Muito interessante. E assim, a estrutura lá, ela é da Igreja Batista? Qual igreja que toma conta? E assim, a gente sabe que independente de qual igreja forma as pessoas, é um ambiente realmente assim, de mergulho, né, na palavra, né, que você fica ali mesmo assim, vivendo aquilo diariamente. E a questão de estágio, tem estágio igual o CTM, como é que funciona? Isso, o que acontece? Na verdade, o seminário ele é americano, né? O polo dele é de Nova York. E hoje no Brasil, praticamente quase todos os estados têm um polo do Seminário Palavra da Vida, né? Como tem na Moçambique, tem vários lugares fora do Brasil também. E então, ela não tem uma denominação, né, que Batista, Assembleia de Deus, ou Presbiteriano, ou qualquer uma outra, né? Ela não tem denominação. Até por isso que tem vários pastores de várias igrejas. Tem pastor da Batista, da Presbiteriana, já pastores de igreja pentecostal. Então, tem várias áreas, né? Porque o objetivo deles é o quê? É ensinar a palavra e ensinar a teologia. Agora, quem faz a tua teologia é nós, alunos, que estamos ali aprendendo, né? Então, é um núcleo, na verdade, se tu for lá, é uma escola que tem mais de 20 salas equipadas, é uma estrutura onde tem
no próprio o seminário, num condomínio fechado, onde tem várias salas, tem várias casas também, que é onde alunos moram, tem alojamento para pessoas que vão solteiros, né? Então, tem toda uma estrutura e a gente faz estágio duas vezes no ano a gente faz estágio para quem está fazendo a área pastoral, né? Então a gente faz o estágio toda semana, que é servir nas igrejas no final de semana. A gente serve nas igrejas, tudo aquilo que tu estuda no seminário tu aplica na igreja. E conforme a necessidade da igreja, todo final de semana tu exerce, né? Então eu vinha de férias, vamos dizer assim, entre aspas, né? Fazia estágio, fiz meu primeiro estágio foi em Timbó, com o pastor Adão, Legal. né? E depois eu voltava pro seminário de novo e no final do ano eu voltava para concluir o estágio aqui em Timbó. E aí, no segundo ano, eu fiz estágio no próprio seminário. Com a questão de pequenos grupos, com acampamento, com até o Clube Águia, que se fala, que é 60 a mais, os senhores de idade, né? Então a gente prestava estágio em toda a questão curricular do seminário, até o ponto que chegou no terceiro ano, a gente fez estágio na cidade de Atibaia, onde que é o seminário, Legal. servindo as igrejas locais. É próximo de Bragança Paulista, né? Isso, até ao ponto que eu fiz estágio com o Ney é um migaço meu, e ele é filho do coração do José Gonçalves. Conheci ele, a gente foi umas 3 vezes na igreja do Josué, do pastor Josué, e a gente vê o carinho que ele tem. Ele que, na verdade, apresentou o seminário pro pastor Adão na época que o pastor André foi enviado. Depois que o pastor André concluiu, eu e minha esposa a gente foi, né? Então fui tudo através do pastor José Gonçalves, que conhecia o seminário, né? Foi uma indicação dele pra gente... Por não ser uma igreja, vamos dizer assim, pentecostal, mas é porque ela é focada no ensino da palavra. Sim. Entendeu? Então, por isso que falou, não, lá esse seminário a gente recomenda porque vai focar no conhecimento bíblico real, né? Então, isso foi muito bom e a gente pôde aproveitar esse momento, né? Que hoje, se tu dizer assim, Lucas, se fosse para tu voltar, o que tu mudaria no tempo? Eu acho que eu tinha aproveitado mais. Sabe? Porque a gente muitas vezes tá lá querendo sair para poder aplicar aquilo que tu aprendeu. Mas quando tu tá lá, quando tu tá fora, diz, não, eu devia ter aproveitado um pouquinho a mais para aprender um pouquinho a mais. Não, bem legal. E como você comentou ainda há pouco sobre a questão do preparo na palavra, sobre também línguas originais, muda bastante, né? Quando você vai estudar o texto original. Por exemplo, outro dia eu tava fazendo um estudo sobre o Salmo 23, que a gente traduz, né? Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Aí tem gente que diz, não me faltará tribulação, não sei o que, não tem nada a ver com isso. Aquele texto está falando sobre uma provisão de Deus, né? Então, quando fala que nada vai faltar, está representando que ele vai acrescentar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Porém, no texto original, está escrito, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Então, perceba que a mudança que isso gera é, assim, drástica, né? Por quê? O Senhor é meu pastor e ele não me falta, isso quer dizer que a presença dele vai estar comigo constantemente. Independente se eu vou estar no tempo de bonança, tempo de escassez. Ele é o meu pastor, ou seja, ele vai me conduzir, ele vai me guiar, ele vai cuidar de mim. Só que a presença desse pastor não vai me faltar. Então, olha só, quando você vai pro original, você consegue realmente extrair, digamos, o que o autor estava dizendo. Porque assim, a gente não pode ler a Bíblia com apenas a nossa ótica, né? Precisamos entender a Bíblia analisando sempre a história, como você falou sobre a exegese, você, digamos assim, extrair do texto que realmente ele está dizendo, analisar o contexto, né? E assim, querendo ou não, quando você passou a estudar mais, você ficou também mais crítico, certo? Porque quanto mais conhecimento, você não engole mais qualquer coisa, né? E assim, o que você tem visto, digamos, nos púlpitos das igrejas, você acha que o pessoal, hoje na nossa igreja, vamos falar de nós, né? A Assembleia de Deus, ela está balizada na palavra? Tem campo ainda para melhorar? Como é que tá a nossa situação aí? Olha, meu ponto de vista, né, querendo ou não, quando a gente começa a estudar a fundo, um estudo que me fez, além da exegese, fazer crescer, foi o MEB, Método de Estudo Bíblico, que é tu perguntar pro texto e tu tirar a resposta do próprio texto, né? Por quê, para quê, como, quando. E aí quando a gente aprende isso, então quando tu chega na hora de tu vai escutar uma mensagem, aí tu começa a analisar aquilo que está sendo pregado, né? Eu confesso para ti que eu acho que, vamos botar uns 15 anos atrás, por aí, eu acho que a gente veio melhorando,
nesse quesito de pregar aquilo que o texto está dizendo, né? Porque, claro, tem várias formas de pregar, tanto expositiva como temática, assim por diante. Mas eu acho que a nossa igreja melhorou muito. Sabe por quê? Eu acho que nossos pastores entenderam que geralmente a nossa igreja é muito movida pela oração, testemunho daquilo que Deus faz no seu agir, mas muitas vezes a gente esquece também do princípio, que é a palavra. Eu creio que a palavra e a oração tem que andar junto, entendeu? E conforme a caminhada e eu convivendo com pastores, hoje tu vê os pastores, cara, com uma capacidade enorme no conhecimento bíblico, né? A gente tem muitas referências hoje no nosso meio que antigamente nós não tinha, entendeu? Até de livros, a gente muito pesquisava gente de outra denominação para poder tirar uma bagagem, ter algo assim, mas hoje, tu vendo, né? Tem um que eu gosto, que é na linha pentecostal, que era o Bible, que é o Bible Talk, né? Quem conhece, eu acho muito legal dele, que ele é arminiano, né? Tem uma visão que nós pensamos e ele, congregava em Joinville, né? Um pensamento bem, bem legal. E um outro que eu gosto muito é o Lediel. Eu gosto de ouvir ele pregar, ensinar. E um que eu gosto mesmo assim, que eu amo escutar, é o Jaisso Campos, de Blumenau. A primeira vez que eu cheguei em Brusque, a primeira pessoa que eu convidei a pregar no departamento, num congresso de adolescentes, foi ele. Sabe aquela pregação expositiva, aquela pregação que trabalha no texto e o agir do Espírito Santo usa ele assim? Então, eu gosto da pregação dele, que pareça. Assim, que, tipo assim, é uma pessoa que tu não vê muito, assim, nas redes sociais, né? Explodido, vamos dizer assim, porque o foco dele é a questão da escola teológica no ADBlu, né? Mas quando eu escutei a pregação dele pela primeira vez, que foi num evento aqui em Brusque mesmo, que foi através dos jovens, que o André fez, quando eu escutei aquela pregação, cara, olha o nível que a nossa igreja está se tornando. Um conhecimento e agora botando em prática. Então, acho que a nossa igreja evoluiu muito com o que era no passado, porque eu acho que se a gente for pensar muito no passado, era os costumes, testemunho e só o agir de Deus, né? Mas o agir de Deus vem pela palavra também, né? Sim, o avivamento verdadeiro vem. Isso, então, comparado com antigamente hoje, se nós perguntar para os pastores mais antigos, pastores que hoje se jubilaram, que estão parados na caminhada, não pararam no sentido de não estar vivendo o princípio vivo, mas que se jubilou, né? É uma diferença muito enorme. Eu acho que o conhecimento bíblico, na verdade, isso trouxe respaldo para a igreja, né? E também pra gente poder viver aquilo que nós pregamos, né? Legal, legal. E eu percebo que, assim, o teu trabalho ali com os adolescentes, ele é muito dinâmico, né? Desde que a gente trabalhava junto, eu aprendi muita coisa contigo, continuo aprendendo e vocês fazem um trabalho excelente ali em Itajaí. E como é que vocês fazem para cativar os adolescentes agora terem também esse conhecimento bíblico? Porque a gente sabe que os adolescentes estão na rede social, ou tá no Play, ou as meninas estão vendo vlogs, que às vezes de pessoas que não servem a Deus, nada contra, mas, digamos assim, preenchendo o tempo com coisa que não leva a nada. O que vocês têm feito para preencher esse tempo com a palavra de Deus e com coisas edificantes? É que eu acho que tudo começa, que a gente tem que entender o que o mundo, né, ele tá trazendo como sistema inserido no contexto dos adolescentes, né? Então a gente sabe que é muito forte as redes sociais, né? Jogos e assim por diante. Então, o que acontece? Eu pesquiso tudo que está acontecendo na área, projetos, jogos, tudo aquilo que a mídia tá bombardeando, que tá bombando, né? A época da Virgínia, que bombou muito, e fora os outros tipos de jogos também, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, o que a gente faz? Eu fazia um mapeamento daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava sendo mais falado entre os adolescentes, e eu aplicava algo, contexto bíblico, para eles. Eu lembro, teve um filme que é uma Guerra Infinita. Sim. Né? Onde onde jovens gostam de assistir, ia para assistir, né? Vingadores, uma Guerra Infinita, né? Eu digo, vou aplicar para a igreja, vou aplicar para os adolescentes, não. Pecadores, uma guerra finita, porque o pecado ela tem fim. O pecado ela tem fim em Cristo. Então, o que acontece? Então, eu aplicava aquilo que eu via que estava chamando a atenção dos adolescentes fora da igreja e eu queria aplicar dentro da igreja agora. Então vamos chamar eles para cá. E a questão não só de cativar eles, eu sempre fui muito realista com aquilo que eu vivo e prego, né? Certo. Eu acho que mais me fez o departamento crescer em si foi mostrar Cristo, apontar Cristo, entendeu? Porque o mundo oferece uma coisa,
mas Deus oferece outra. Então eu trazia essa balança e realidade para eles entender qual que era o meu pensamento Certo. e o que eu queria. Se eu queria viver uma vida de pecado, onde são coisas momentâneas, onde trabalho o meu ego, o meu eu e muito mais aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, ou aquilo que Deus pensa de mim, da sua graça, do seu amor, da sua bondade e daquilo que Jesus fez na cruz, né? Então, eu acho que o mais forte foi mostrar para eles que o mundo oferece coisas variadas, mas que no fim não te traz resultado nenhum e nenhuma edificação. Entendeu? E claro, e aplicar aquilo que o mundo tá nos trazendo hoje e correndo atrás para poder aplicar algo diferente na vida deles na igreja. Show, legal. E assim, eu percebo que nas mídias ali em Itajaí é bem forte assim, o número de adolescentes, né? Em Brusque também a gente, na época eu coordenava as mídias aqui, a gente envolvia os adolescentes. E é bom, né, ter eles ocupados, né? Tem um ditado, né, um versículo, mas que a mente vazia é oficina do diabo, né? Então a gente sabe que a gente ocupando eles com as coisas de Deus, a gente vai cativar eles, né? Porque tem adolescente que às vezes não se dá bem na pregação, não se dá bem no louvor. Você coloca ele atrás de um computador, cara, desossa assim, né? Eu percebo que tem adolescente que tem prazer em estar fazendo aquilo ali. E eu percebo que vocês em Itajaí têm bastante a cultura do discipulado, né? Isso. Formar pessoas. Ou seja, eu tenho aprendido assim que coordenador, ele é aquele que vai, digamos assim, o próprio nome diz, coordenar, mas criar uma engrenagem. Isso eu extraí de vocês lá pra mim. Eu pensei, poxa, o Lucas tem vários casais que estão junto com ele. Eu tô com menos casais. Olhei para o Felipe, né? Até um abraço pro meu amigo Felipe Borges, Duda Borges, estão lá em Palmitos, aí vão estar acompanhando a gente. É verdade. O Felipe também, quando ele tava em Blumenau. Bastante casais ajudando. Eu pensei, cara, eu tô aqui com menos casais. Quanto mais casais eu tiver no meu lado, mais eu potencializo meu trabalho, mais também eu saio de cena sem, digamos, deixar de trabalhar. A gente continua trabalhando, mas assim, o fato de você estar delegando não quer dizer que você não está trabalhando. Você está direcionando. Porque quando a bomba estourar, o pastor vai vir cobrar do coordenador, não vai cobrar da equipe. Vai vir em cima de nós, que estamos pastoreando, né? E eu percebo que vocês têm muito forte essa cultura do discipulado. Isso vem do pastor Adão? Isso vem do que você aprendeu no seminário? Ou faz parte mesmo do seu estilo de vida? Na verdade, isso veio, é um pouco meu, mas isso veio também por causa do pastor Adão, porque quando eu me converti, quem foi que me discipulou foi ele, entendeu? Então, toda terça-feira, eu lembro até hoje, toda terça-feira, 7h30 era o meu horário no gabinete dele. Então, toda semana, terça-feira, 7h30 no gabinete dele. Então, ele teve esse momento de pastoreio e cuidado comigo, sabe? Então, quando eu vim, eu quis aplicar isso dentro da igreja. Eu digo, não, se ele faz isso como pastor, como membro, eu consigo fazer isso num departamento também. Sim. Então, aonde eu comecei a fazer o seguinte, instruir pessoas, né, para ser capacitada a fazer aquilo que foi chamado para fazer. Então, exemplo, tá no departamento dos adolescentes, então eu vou capacitar, além de eu capacitar, eu vou instruir e vou dar liberdade com as minhas instruções de ele poder trabalhar e fazer. Então, o que acontece? Eu entendo que líder, um coordenador ou líder, ele gera líder. Um líder, ele vai gerar um outro líder, entendeu? Então, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Então, nós chegamos em Itajaí com o departamento ainda em desenvolvimento, né? Não que ele não era um departamento ativo bom, estava muito bom. Só que a gente quis dar continuidade de fazer um trabalho ainda com excelência, né? Para mim fazer um trabalho com excelência e muito melhor, eu tive que fazer que a liderança entendesse isso, que não era só um momento de eu ensaiar, a maioria era um ensaio para cantar na ceia, mas que eu quis mostrar para eles que um encontro de adolescente não é isso, é a prática da palavra, é momento de adoração, de dinâmica. Tá? Tem muito na nossa região, tu sabe. Então eu tive que quebrar isso e onde eu comecei a visitar, eu falava assim, vou visitar, só que eu não vou falar o dia que eu vou. Porque eu sabia como a gente faz, a gente tem o dia certinho de encontro de cada igreja e os horários. Então, basicamente, eu olhava naquela semana e digo, vamos visitar onde? Eu chamava meus coordenadores, que estavam junto comigo, eu já estava ensinando eles essa questão de a gente acompanhar, tá junto com eles envolvido. Então, vamos fazer visita onde? A gente fazia um mapeamento, onde as congregações que nós íamos naquela semana, mais próxima uma da outra, e a gente ia. E muitas vezes era isso, chegava lá, estava ensaiando só para os adolescentes cantar num culto de Santa Ceia. Só que o que vai edificar um adolescente, o que vai apontar os seus erros se não é a prática da palavra, entendeu? Com certeza. Então, com isso, eu criei uma cultura seguinte. Então, quando eu fazia meu culto dos adolescentes, eu fazia o quê? Um adolescente trazia uma palavra, fazia uma dinâmica, eu fazia escala entre eles, entendeu? E até chega um momento que eu deixava, certo momento eu deixava, hoje um adolescente vai dirigir o culto. Claro que não era algo de dirigir algo
toda semana, porque eu precisava estar na frente e mostrar para eles a importância de eu estar com intimidade com Deus para buscar isso. Entendeu? Então, o que acontece? Esse meu trabalhar começou a desenvolver na liderança também. A liderança começou a botar em prática. Então, automaticamente, o trabalho começou a fluir, crescer, porque eles foram entendendo o meu pensamento, a minha ideia de como coordenar e de como pensar como líder. Se eu dizer pra ti que foi fácil, não. Tô 5 anos, 5 meses, levei 2 anos e meio pra plantar isso. Entendeu? Demorou. Demora tempo, né? Até o ponto que quando eu comecei, eu acho que eu tava 2, 4, 6, 7 casal. 7 casal, claro. Mas só que aquele, sabe, ainda naquela fase de ideias, as coisas não fluindo. Só que automaticamente, como eles foram comprando a minha ideia e as coisas foram fluindo, o departamento foi crescendo. Então eu consegui liderar. Então, exemplo assim, hoje, se tu dizer assim, Lucas, tem alguém que cuida da agenda, que fala, essa semana nós temos isso. Lucas, ó, naquela vigília foi esse cronograma, tu quer manter alguma coisa? Lucas, no nosso congresso foi feito isso, tu quer mudar alguma coisa? Tu quer fazer qual tipo de vídeo de abertura? Então, automaticamente, eu criei uma cultura. O que eu quis mostrar para eles? Que vocês todos são úteis no departamento. Sim. Então, como eu coordenei e deixei cada um com suas áreas específicas, então, automaticamente, quando precisa, Lucas, ó, nessa semana a gente precisa fazer isso, Lucas. Então, eles me lembram daquilo que eu tinha que lembrar antes. Sim. Entendeu? Não, legal. Até no começo, assim, eu tinha dificuldade em delegar pelo fato de fazer tudo sozinho, né? Você sabe que às vezes não é fácil, você tá ali. Só que daí eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Não, preciso delegar, cara, senão daqui a pouco eu vou ficar doido aí, com um monte de coisa pra resolver. E é você, então, criar uma engrenagem que você não precisa estar ali dando corda pra ela girar. Não, cria uma engrenagem que ela, digamos assim, é um trabalho que já funciona sem você. E a ideia realmente é essa, a gente criar algo que funcione sem a gente. Por quê? Como você mesmo mencionou, e eu repito aqui. Então, um bom líder, ele vai formar líderes. Isso seja em qualquer área. Então, da mesma forma, uma pessoa que trabalha na empresa, essa pessoa não é insubstituível. Se ele é um encarregado, ele está formando quem? O Douglas Gonçalves, eu gosto muito, né, dos conteúdos dele. E ele falou algo interessante. Ele disse, quando eu ministrava e tal, geralmente eu ficava naquela pilha de que eu querer estar pregando. Porque enquanto eu estiver pregando, tá bem, porque eu, tipo assim... Mas eu também, quando eu comecei, eu não pregava assim. Aí a pergunta que você faz pra você mesmo é, beleza, tô pregando, o culto tô dirigindo o culto tá show de bola. Tá fluindo, tá dinâmico. Aí agora você faz uma pergunta assim, tá, mas você está formando quem? Tá formando ninguém. Agora, por mais que você coloque uma pessoa que às vezes vai gaguejar, vai errar no começo do culto ali, vai cantar, vai desafinar, não vai tocar, vai quebrar uma corda do violão, vai ter algum problema ali, né? Algo que não vai sair perfeito como você pensou ou projetou, mas você está formando pessoas. Daqui a um tempo, esse pessoal que tá errando, que tá falhando, vai estar no teu lugar, cara. E foi assim que... É assim que acontece, porque eu também não sabia pregar. A gente... Tudo é gradual na nossa vida, né? A gente não nasce sabendo de tudo, né? Então, como eu tenho esse cuidado, esse carinho com cada pessoa que tem desejo... Eu sempre falo, se tu tem desejo de fazer, eu vou dar oportunidade. Se tu tá querendo crescer e aprender, eu tô aqui para ser um instrumento nas tuas mãos. Usado por Deus para que tu venha crescer e tu venha fortalecer cada vez mais. Então, isso que mais também, que se tu perguntar para qualquer líder, que tu fala assim, o que o Lucas tem de diferente? Ele me dá oportunidades. Ele, entendeu? Por quê? Porque eu entendo que se eu dando oportunidade para quem tem capacidade, para quem tem se chamado e quer, automaticamente ele vai sobressair. E eu sempre falo que o meu desejo é que um dia ele chegue mais longe onde eu cheguei. Com certeza. Entendeu? E que meu objetivo é o seguinte, que o dia que eu tiver que sair do departamento dos adolescentes, que a liderança que ficar, o pastor, pode manter como tá, porque eles vão dar conta, eles sabem já como funciona. Sim. Entendeu? Então, porque assim, não adianta eu fazer tudo, não ensinar ninguém, porque depois a gente ergue um departamento e depois quando a gente tiver que sair por algum chamado diferente, quebramos o departamento cai e agora chega uma pessoa para restabelecer, começar com projetos novos. Até engrenar novamente. Até engrenar já passou muita coisa. Mano, conta pra gente aí como é que tá sendo também essa nova experiência de pastoreio. A gente assumiu quase que junto, né? E como é que tá sendo ali na AD Univale, a experiência de pastorear, como é que tá fluindo os departamentos, como é que tá, assim, a tua mente, teu coração e também da tua esposa. Compartilha pra nós aí. Foi muito interessante. Até eu já tinha conversado com o pastor Adão sobre
dirigir uma igreja. Sempre tinha um desejo, Sempre né? tive desejo, na verdade, né? Só que a gente sabe que tu tem um tempo. Uhum, Então eu sabia que eu precisava me preparar mais. certo. Então quando eu peguei os departamentos adolescentes, isso começou a me instruir muitas coisas, porque chegou um certo tempo da minha vida, eu sempre lidei só com adolescente, falava com adolescente, orientava adolescente. Só que chegou uma certa época que eu tava mais conversando com os pais me procurando muito mais para resolver algo deles ou do que dos próprios adolescentes. Então isso começou a me instigar. E chegou um tempo que eu comecei a sonhar dirigindo igreja e algo no meu coração brotando. Falei, Deus, eu preciso... Vou fazer tua vontade. Aí conversei com o pastor Adão, abri meu coração, falei pra ele que eu tava querendo pastorear e querendo... Deus tava me chamando pra isso. Não que eu queria largar o departamento, nada, né? Uhum. Ele disse, não, Lucas, não, vamos orar e vamos orar pra isso. Até ele falou assim, tá, tu quer quanto tempo? Aí eu fui bem sincero, falei assim, pastor, eu pelo menos esse 1 ano eu quero ficar porque eu quero preparar meu departamento pra minha mudança. Uhum. Então eu também não quero pegar assim, não, eu sei que tudo tem seu tempo. Uhum. Eu não quero fazer nada sem a vontade de Deus. Legal. Então, durante 1 ano eu fiquei preparando já alguém para assumir meu lugar. Incrível que pareça, e para mim, pastor, pegar a congregação ainda demorei mais 6 meses. Então, 1 ano daquilo que a gente conversava com o pastor, mais 6 meses eu voltei para ele de novo, pastor. Eu acho que agora dá para assumir, eu acho que agora eu tô preparado. E eu lembro que aí eu saí de férias em janeiro e ele falou assim, vai ser a congregação da Univale. Até não sabia qual congregação seria ainda, né? Uhum. E ele disse, vai ser na Univale. Aí tua aposta vai ser no dia 15 de fevereiro. Falei, amém, então vamos. E aí chegamos lá, uma igreja muito receptiva, o pastor Kleber estava lá, me deixou a igreja assim com uma estrutura muito preparada, top, igreja muito top. bonita, entendeu? E aí agora cheguei com foco de cuidar mais da parte espiritual, não que material não tem algumas coisas para fazer, né, que sempre tem alguma coisinha ou outra, mas graças a Deus por ele ter feito já, né, quando eu assumi, então agora cuidar uma parte mais pastoral, mais ali na área envolvida, né, mais no espiritual, né? E uma igreja humilde, né? Onde pessoas muito trabalhadeiras. É uma igreja que ama, abraça. Isso chega uma igreja muito receptiva, né? Onde agora eu tô montando os departamentos que não tinha, né? O sênior, um departamento que a gente fala que é o 60 a mais. Uhum. Montei agora, né? E agora eu tô montando dos pré, que os pré e adolescente eram junto, né? Então agora eu tô dividindo eles para poder que a igreja venha crescer, né? E venha desenvolver, né? E o legal, por a gente ser novo, né, André? A gente ser novo, 29 anos, e a gente assumir igreja, né? E até brinco, se eu tirar a falha que eu tenho, parece ter cara de 15, 16 anos, né? E é até engraçado que eu hoje fui fazer uma visita no hospital, né? Eu falei assim, não, eu sou pastor e vim orar por uma irmã. Eles olham assim, mas um pastor de 16 anos veio orar? Tu acredita que ontem, eu fui lá também ontem, né? Aí o cara disse que passou por mim, cara. Passou e eu pensei, mano, não vão me chamar, cara. Mandaram aguardar lá, eu tava com um papelzinho aqui também. Aí eu falei com a moça, né? Eu sou tal. Quem é você? Não, eu sou o pastor que eu vim orar assim, assim, assim. Aí o cara, mano, me desculpa, eu passei por ti, eu pensei, esse cara é muito novo pra ser pastor. Acontece direto, isso é engraçado, né? Mas assim, como a gente falou no podcast anterior, né? Maturidade não tem a ver com idade, né? Isso. Então Deus nos chamou, Deus chamou José, Deus chamou Davi, Deus chamou Daniel. Então, embora sendo novos, até o próprio Jesus, né? Isso. Desde a sua adolescência, estava no templo conversando com doutores da lei. Então isso não impede a gente fazer a obra de Deus, né? Pelo contrário, a gente usa a nossa força, a nossa garra, né, da juventude aí para poder fazer a obra do Senhor. Mano, você poderia compartilhar pra gente também um momento aí cômico, algo que você viveu, um momento engraçado, uma gafe que você cometeu no ministério ou nesse período aí que você estava no seminário, enfim, compartilha pra gente aí. Acho que a parte mais engraçada foi que quando eu voltei do seminário, né? Aham. Então, com a mentalidade já de querer servir, de querer, né? Eu lembro minha primeira escola bíblica dominical que eu dei em Brusque. Inclusive, foi minha primeira aula. E eu sempre fui muito... Nós, como ser humano, a gente tem um pouco de temor a homens, né? E pensa, estudei, vivi pregando, dando aula, só que, sabe aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga ainda eu tinha, né? Uhum. E aí eu digo, poxa, eu acostumei num ambiente de seminário, da aula, agora eu tô em uma realidade diferente que é a igreja. Não que eu não fazia isso nas igrejas, mas agora na minha igreja.
onde eu tô pastoreando, hoje eu tô aqui junto com o pastor Adão, com toda a equipe. E eu lembro que eu tava muito nervoso naquela minha primeira aula. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu fui perceber depois, que fui ver a gravação, eu mexia na estante, eu levava a estante para um lado pro outro e não percebia. Eu carregava a estante de tão nervoso que eu tava, eu não sabia nem como eu tinha ajeitado a estante, entendeu? De tão nervoso que eu tava para dar aula, e que quando eu via a estante, tava andando para mim pro lado pro outro, parecia a revista, que ia pra um lado pro outro. Conforme eu andava, a estante ia comigo. Então, acho que foi essa parte mais engraçada. E os irmãos também não repararam. Aí depois, digo, vou olhar como se eu falei alguma coisa diferente. Eu vou olhar como ficou essa minha aula. Incrível que pareça, quando eu percebi, cara, olha eu mexendo na estante. Eu não tinha nem eu reparei de tão nervoso que eu tava. Entendeu? Acho que a parte mais engraçada foi essa, do nervosismo, eu andar com a estante pra um lado pro outro, né? Que era o nosso púlpito ali pra trazer a aula da escola bíblica dominical. Que legal, cara, que legal. Eu lembro até hoje, ainda foi de Efésios ainda a aula. Olha só, que benção, cara, que benção. A gente sabe que, assim, em todos os ambientes, né, Deus escolhe pessoas específicas para chamados específicos, né? E eu lembro que você comentou uma vez também, pregando para os nossos adolescentes, que uma parte do seu testemunho, né, falando sobre as amizades que você tinha, né, um impacto também que isso gerou na tua vida. E assim, hoje como é que as pessoas da tua cidade te enxergam? Isso é uma forte, hein? uma pergunta, legal. E uma colocação muito interessante, André falando. Até acredito que tu fez a pergunta do que eu achava de pastorear a igreja, né? Qual tem sido a minha experiência. Acho que tem sido a melhor experiência possível. E aplicando isso, eu vejo hoje, porque meu sonho, eu falo isso porque meu sonho ainda é ser um pastor presidente. Você, Amém. não sei. É dois, então. É nóis. É isso aí. Eu não sei se eu vou chegar até lá. Mas é o meu sonho. Eu oro a Deus para isso. Aí tu vai Amém. chegar agora porque eu falo isso. Porque um dia eu tava com um amigo meu que a gente viveu junto, tudo. A gente fumou maconha junto, fizemos muita coisa junto antes. E depois que eu me converti, eu fui na minha cidade. E aí eu sempre vou visitar esses meus amigos. E fui visitar ele tem uma empresa de estética automotiva de carro. Então faz tudo o que precisa, né? E nós conversando, e ele falou assim: Lucas, tu não tem vontade de vir pra cá, morar e ter uma igreja aqui? Aí eu falei assim: cara, eu não tenho vontade não. Dele assim, por quê? Eu falei assim: cara, sabe por que eu já sou daqui, todo mundo me conhece? Aí, sei lá, não me sentiria bem. Aí ele, me deu um choque de realidade e falou assim: Lucas, é bem por isso que tu tem que vir, cara. Todo mundo sabe quem tu era. E agora vão ver o novo Lucas, o novo pastor. Eu falei, cara, meu Deus, meu amigo falando algo pra mim. E a partir desse momento, eu comecei a ter vontade de ser pastor presidente da minha cidade. Onde eu não tinha. Olha só. Eu não tinha, eu sou bem sincero, eu não tinha vontade de ser um pastor presidente da minha cidade. Claro, qualquer outra cidade, onde Deus me mandasse, talvez, não sei se um dia eu vou ser pastor nessa minha cidade, mas é um ponto que eu nunca pensei, entendeu? E aí, quando eu voltei, ele me falou isso, algo que é do mundo, claro, né? Ele é do mundo, claro que ele sabe que ele precisa parar de fazer as coisas erradas da vida dele, e ele até pede oração, quando a gente conversa, ele fala, mano, eu preciso mudar de vida, ora por mim. Mas quando ele falou isso, me abriu uma mente que eu não tinha pensado nisso, entendeu? Olha Que só. meu foco tava muito mais... voltar pra minha cidade, não me conhece. Não vai ser legal, né? E aí, quando ele falou isso, cara, me deu um choque de Olha realidade. só, Eu fiquei que pensativo, massa, cara. entendeu? Foi algo bem... Já manda um recado pro pastor Niltinho naquela câmera, né? Pastor Niltinho, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso aí. Quando tu lembrar do teu servo, lembra de mim. Lembra-te de mim quando entras no Mas teu a reino. gente sabe que tu dá um tempo, né? Claro, claro. E claro, aonde Deus mandar. Eu não sei se um dia eu vou chegar a ser um pastor presidente. Sim. Mas eu creio que eu sou muito sonhador. Projeto, sabe? E eu sei que talvez projeto e sonho que é aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu não vou conseguindo sendo um pastor auxiliar, mas sim um pastor presidente. Benção, mano. Entendeu? E por isso que é bom tu ter um pastor no nosso lado, aprendendo Sim, com ele, sim. que já tá lá, chegou, né? Até onde chegou. E então eu tenho ficado muito envolvido, muito ao redor do meu pastor para aprender o máximo possível com Claro, ele. é isso aí. Com certeza. E eu tenho aprendido que primeiro Deus trabalha em você, É isso aí. para depois trabalhar através de você. Então, assim, a gente também alcança a unção que a gente admira. É Ou verdade. seja, você está ao lado de um pastor presidente, nossa, eu admiro a forma que Deus usa o pastor. Então, querendo ou não, você acaba, digamos assim, participando de momentos
e até mesmo decisões, né? Então eu digo isso que também estou próximo ao pastor Giovanni, trabalhei ali na sede 2 anos, então a gente conhece demais, assim, mais perto a visão do nosso pastor. Então é muito bom trabalhar ao lado do seu pastor, é muito bom também a experiência da congregação, de você implantar o seu trabalho, mas ao lado do teu pastor presidente, você consegue ter, digamos assim, uma visão panorâmica do que é feito na cidade. Quando você está no setor, o seu olhar, querendo ou não, ele fica mais focado ali. Quando você está trabalhando na sede ao lado do pastor presidente, está envolvido, você tem essa visão, digamos assim, né, do campo, as decisões que ele tem que tomar. E a gente sabe que não é fácil ser um pastor presidente. Tem a questão da cobrança psicológica também, espiritual, o peso todo. Eu até comentei outro dia na igreja. Eu falei os líderes de departamento. Eu falei, para vocês é um peso liderar? Vocês não sentem, assim, não peso no sentido que é difícil de fazer, mas no sentido de ter um peso espiritual? Aí eles concordaram que sim, não, tem um peso espiritual. Eu falei, agora pensa só o pastor que tem adolescentes, crianças, jovem, departamento das irmãs, dos homens, do terceira idade, enfim, obreiros. Então envolve muita coisa. Então o peso pastoral que está aos ombros do pastor não é fácil, né? Então a gente sabe que tem que ter vocação. Se não tem vocação, eu digo, quem não tem vocação, não, né? Como diz aquele meme, né? Não se meta não, sem a instrução de um profissional, né? Quem tem as mães, né? Quem tem as mães não entra não, sem a instrução de um profissional. É mais interessante, porque assim, ó, quando eu assumi, naquelas 2 primeiras semanas, nunca vi minha família tanto doente. Meus filhos com febre, antibiótico, a minha esposa, a gente pegou um período ali, eu falei, meu Deus, manda bonança agora, Só vaca magra, né? Deu de provação, manda cura aí pros meus filhos, pra minha esposa, pra gente poder trabalhar e fazer tua obra. Mas a gente entende, sabe, esse peso, ao mesmo tempo é tão gostoso, porque a gente sabe, o peso é difícil, carregar o peso, mas tão gostoso porque ele leva a gente na dependência de Deus. Claro. E a gente sabe que pra gente dar um próximo passo, se não for com Cristo, a gente não tem, as nossas forças humanas não tem como. É verdade. Entendeu? Então uma coisa que eu tenho o costume de chegar antes na igreja, eu oro por todos os bancos. Falei, Deus, eu não sei quem vai sentar aqui. Eu não sei qual é o irmão que entrou aqui, eu não sei qual que é o problema, qual a necessidade, se vai chegar aqui com um coração grato ou com um coração despedaçado, mas que o Senhor venha até com intervenção, que o Senhor possa abençoar. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque quando começa o culto, eu entendo que o culto é uma adoração a Deus. O culto não é para a irmã que sentou aqui, o culto não é para mim, não é para ninguém, mas o culto que a gente faz é para Deus. Então, como eu sabendo dessa responsabilidade que está no nosso ombro, mesmo sendo novo, eu entendo que também eu preciso mostrar para a igreja o papel e a importância do pastor de interceder pela igreja, né? E eles veem isso em nós para que eles possam aplicar isso na vida deles. Muito bom. Entendeu? Então, 1000 vezes é uma ovelha, geralmente a ovelha é algo igual a gente escuta e fala, né? Igual fala, teu filho não faz o que o pai manda, mas sim o que o pai faz. Assim que a igreja faz muito mais aquilo que o pastor faz do que aquilo que o pastor diz. E sabe o que é mais interessante? Nesses dias, eu estava reparando no jeito que eu sento. Sim. E quando eu vi, eu digo, meu Deus, o pastor não faz igual, cara. Sabe, de tanto costume de tu conviver com um pastor só, acho que o pastor Dão, eu tô 12 anos com ele, se eu não me engano. Mais ou menos é isso aí, 12 anos. Então, o costume dele de sentar, quando eu vejo, tô fazendo igual. Com a perninha cruzada. Sim. E aqui, ó. Igualzinho. Eu falei, meu Deus, preciso mudar um pouquinho, tem que fazer o meu jeito. Só que, sabe, isso que é legal, porque a igreja vê o pastor trabalhando, vê o pastor dedicado. Até exemplo, eu tenho que voltar na congregação, a gente tá mexendo na cozinha, eu vou lá ajudar. Eu sempre ajudei, né? Eu falei pro obreiro, eu vou fazer uma visita no hospital, vou fazer uma oração pra uma irmã e depois eu vou te ajudar. Ele, pastor, nem se preocupa com isso, pastor. Vai fazer o que tem pra fazer aqui, pode achar que a gente. Eu falei, não, mas o que eu tinha programado de visita e coisa eu já fiz. Agora eu me programei pra ficar contigo e pra te ajudar também, irmão. Legal, tá bom? Tamo junto lutando pela mesma batalha aí. Muito bom. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É verdade. As pessoas nos observam, a gente tá sendo observado e não percebe, né? Isso é muito bom. Meu mano, a gente tem um devocional para fazer depois, então estamos caminhando para o final. Eu queria também oportunizar esse momento para você, quem sabe, mandar um abraço para a família, para o seu pastor, enfim, né, para sua esposa, divulgar também o seu trabalho, enfim, fica à vontade agora para vender teu peixe aí também. Amém. Pessoal, quero aqui desde já agradecer a todos vocês e também quero que você, se você quer seguir um pouquinho do nosso trabalho, @UnitedTeens Itajaí, onde é o departamento dos adolescentes, onde é um departamento que está muito ativo.
e tempo certo que você vai ser edificado, você vai poder ver os nossos projetos. E também, se você quer conhecer um pouquinho da minha congregação, ad.univale, e tempo certo que Deus vai estar abençoando vocês. E também quero deixar um beijo para minha esposa, meus filhos, e que Deus abençoe cada um de vocês. André, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe teu ministério, a sua família, e tempo certo que Deus tem muito mais para a tua vida. Tá bom, Amém. meu amigo? Gratidão. Quero louvar o Senhor também, pastor Lucas, por essa oportunidade, né? Por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que não é fácil, né? Para você sair dos teus compromissos ali. São muitos em Itajaí, mas que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, Amém. em todas as áreas, te dando sabedoria e graça para continuar nessa jornada pastoral. Pessoal, queremos agradecer você também que acompanhou até aqui esse conteúdo. Não se esqueça, Goodcast, extraindo aquilo que é bom. Valeu! Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse, sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montana Tour. Maio de 2026.